Tem pessoas que conseguem sentar em um lugar tranquilo e simplesmente estar ali, sem pegar o celular, sem resolver problemas na cabeça, sem imaginar o amanhã, com a mente quieta. Você já tentou fazer isso? Já tentou descansar de verdade e percebeu que, em menos de 1 minuto, sua mente já estava em 10 lugares diferentes? No trabalho, em uma conversa do passado, em um problema que talvez nem aconteça. Muita gente acredita que isso é inevitável. Mas e se eu te dissesse que sua mente foi treinada para nunca desligar? E que se ela aprendeu esse padrão, também pode aprender outro? Hoje eu vou mostrar por que isso acontece e como os estoicos descobriram uma forma de recuperar a tranquilidade muito antes de existir a psicologia moderna. A maioria das pessoas acredita que não consegue desligar a mente porque tem muita coisa para resolver. Muito trabalho, muita responsabilidade, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas isso é só metade da história. A verdade é que existe um mecanismo dentro da sua própria cabeça que foi treinado ao longo de anos para nunca parar, para sempre estar processando, para sempre estar antecipando, para sempre estar revisando. E enquanto você não entender como esse mecanismo funciona, não importa quantas férias você tire, não importa quantas horas você durma, a sua mente vai continuar ligada. Os estoicos entenderam isso há mais de 2000 anos. E o caminho que eles encontraram para resolver esse problema é completamente diferente de tudo que a cultura moderna te oferece como solução. Fica até o final, porque o que vem aí vai mudar a forma como você enxerga a relação entre a sua mente e o mundo ao redor. Deixa eu te descrever uma cena. É fim de semana. Você não tem nada obrigatório para fazer. Nenhum prazo, nenhuma reunião, nenhuma entrega. Você senta no sofá, coloca uma música tranquila, fecha os olhos e em menos de 30 segundos, a sua mente já foi para o trabalho de segunda. Para aquela conversa que você teve na quinta e que não saiu do jeito que você queria. Para aquela conta que vence semana que vem. Para aquela situação com aquela pessoa que você ainda não resolveu. Para uma lista de coisas que você precisa fazer, mas ainda não fez. E aí você abre os olhos frustrado, porque você nem consegue descansar direito. Isso acontece com você? Marco Aurélio era imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo conhecido na época dele. Guerras, pragas, conspirações políticas, decisões que afetavam milhões de pessoas. Se tem alguém que tinha motivo para não conseguir desligar a mente, era ele. E ainda assim, ele escreveu nas suas meditações: é suficiente fazer bem agora, mesmo que eu esqueça amanhã. Uma frase simples, mas que carrega algo que a maioria das pessoas nunca praticou na vida: a capacidade de fechar o dia, de encerrar. Agora, a ciência moderna tem um nome para o que acontece quando você não consegue fazer isso. Os neurocientistas chamam de rede de modo padrão. É a parte do cérebro que ativa justamente quando você não está focado em nenhuma tarefa específica. Quando você está no ócio, quando deveria estar descansando. E o que essa rede faz? Ela começa a vagar, revisar o passado, simular o futuro, processar interações sociais, resolver problemas que ainda não aconteceram. Em outras palavras, quando você tenta descansar, o seu cérebro interpreta isso como uma oportunidade de trabalhar em tudo que ficou pendente.
O interessante é que os estoicos não tinham esse nome, mas tinham a solução. E é exatamente isso que vamos explorar agora. A raiz número 1. A ilusão de que pensar é resolver. O seu cérebro aprendeu, ao longo da vida, que pensar num problema é equivalente a trabalhar nele. Que se você ficar ruminando sobre aquela situação do trabalho, você está de alguma forma progredindo. Que se você revisar aquela conversa pela 10ª vez, você vai encontrar a resposta perfeita que deveria ter dado. Mas isso é uma ilusão. Ruminação não é resolução. Ruminação é o cérebro girando em círculos sem sair do lugar. É como apertar o acelerador com o carro em ponto morto. O motor esquenta, o combustível acaba, mas o carro não vai a lugar nenhum. Agora pense por um instante. Quantas vezes você fez exatamente isso hoje? Epicteto dizia que a fonte de todo o sofrimento humano não são os eventos em si, mas a nossa relação com esses eventos. E uma das formas mais destrutivas dessa relação é insistir em processar mentalmente aquilo que não pode ser resolvido mentalmente. Tem problemas que só se resolvem com ação, com uma conversa real, com uma decisão tomada, com o tempo passando. E enquanto você não age, pensa sobre eles. Você não está resolvendo nada. Está só gastando energia que não tem mais como recuperar. A raiz número 2. O futuro imaginário que você cria à mente, que não desliga, quase sempre está vivendo no futuro, antecipando problemas que ainda não existem, criando cenários de coisas que podem dar errado, simulando conversas que ainda não aconteceram, preparando respostas para situações que talvez nunca ocorram. Isso tem uma função biológica. O cérebro humano evoluiu para antecipar ameaças. Nas cavernas, isso salvava vidas. Você precisava pensar no predador antes de ele aparecer. Precisava planejar onde encontrar comida antes de ter fome. Mas no mundo moderno, esse mesmo mecanismo está permanentemente ativado. Só que agora, os predadores são e-mails não respondidos, opiniões de outras pessoas, possibilidades de fracasso, julgamentos que talvez venham. E o cérebro trata tudo isso com a mesma urgência que trataria um tigre na savana. Sêneca escreveu uma frase que resume isso melhor do que qualquer um conseguiria. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Há mais coisas que nos assustam do que nos machucam de verdade. Percebe como boa parte desse sofrimento ainda nem aconteceu? Você está gastando energia real. Energia que seu corpo e sua mente precisam para funcionar, em problemas que existem apenas na sua cabeça, em conversas que você imaginou, em rejeições que você antecipou, em catástrofes que têm uma chance muito pequena de se tornarem reais. E o preço disso não é abstrato. É o cansaço que você sente ao final do dia sem ter feito nada fisicamente exaustivo. É a dificuldade de dormir. É a sensação de que a cabeça nunca para. A raiz número 3. A identidade construída em torno da produtividade tem uma razão cultural para a mente não conseguir desligar, que quase ninguém menciona. A sociedade moderna ensina que o seu valor está diretamente ligado à sua produtividade. Quem descansa é preguiçoso. Quem não está sempre ocupado está ficando para trás.
Quem tira um dia sem fazer nada está desperdiçando tempo. E aí o descanso se torna impossível, não só por um mecanismo cerebral, mas por uma crença profunda de que você não merece descansar, de que descansar é perigoso, de que se você parar, algo vai desmoronar. Marco Aurélio tinha consciência desse padrão. Ele escreveu sobre a tentação de estar sempre em movimento, sempre resolvendo, sempre gerenciando, e sobre a necessidade de resistir a essa tentação. Não por preguiça, mas porque uma mente que nunca descansa é uma mente que perde qualidade, que toma decisões piores, que enxerga menos claramente, que reage no lugar de responder. Talvez o seu cansaço não venha apenas do trabalho. Talvez venha da incapacidade de permitir que a mente pare. O descanso para os estoicos não era ausência de trabalho. Era parte do trabalho. Era o momento em que a mente consolidava, processava de forma saudável e se preparava para agir com mais qualidade no momento seguinte. A boa notícia é que esse padrão pode ser treinado na direção oposta. E é aqui que os estoicos se tornam surpreendentemente atuais. O que os estoicos faziam concretamente, a primeira prática estoica para desligar a mente, é o que Marco Aurélio chamava de retorno ao momento presente. Toda vez que a mente vai para o futuro ou para o passado, você a traz de volta para o único momento que existe de verdade. Agora, não com violência, não com frustração, simplesmente com uma pergunta: o que está acontecendo agora, neste momento, que exige a minha atenção? Na maioria das vezes, a resposta é nada. Você está sentado num lugar seguro. Não há ameaça real. Não há problema que precise ser resolvido agora. E essa percepção, quando genuína, começa a acalmar o sistema. A segunda prática é o que Epicteto chamava de separação entre o que depende de você e o que não depende. Antes de continuar pensando em qualquer situação que está ocupando a sua mente, você faz essa pergunta: existe alguma ação que eu posso tomar agora, neste momento, para resolver isso? Se a resposta for sim, você para de pensar e age. A ação substitui o pensamento circular. Se a resposta for não, você pratica o que os estoicos chamavam de aceitação ativa. Não resignação passiva, mas o reconhecimento consciente de que este problema não está na sua mão agora e que continuar pensando nele não vai mudar isso. E aí você deliberadamente redireciona a atenção para o que está sob o seu controle neste momento. A terceira prática é o que os estoicos chamavam de melete, exercício da mente. Era o hábito de, ao final de cada dia, fazer uma revisão mental breve e estruturada. Não uma ruminação, não uma análise infinita. Uma revisão com começo, meio e fim. Marco Aurélio fazia isso por escrito. Era exatamente o que produziu as meditações. Ele revisava o dia, identificava onde agiu bem e onde poderia ter agido melhor. Tirava uma lição e fechava. Não voltava mais para aquilo. O dia estava encerrado. A mente podia descansar. Esse ritual de encerramento é poderoso porque ele dá ao cérebro a sensação de conclusão que ele está procurando quando fica em loop. O loop acontece justamente porque o cérebro não encontrou uma resolução. Quando você cria um ritual de encerramento, por escrito, em voz alta, ou mesmo só na sua cabeça de forma estruturada, você dá a ele
essa resolução. E aí, ele pode soltar. O papel do silêncio tem mais uma coisa que os estoicos praticavam e que vai contra quase tudo, que a cultura moderna recomenda: silêncio intencional. Não, o silêncio que você tenta ter quando coloca fone de ouvido e liga um podcast. Não o silêncio de fundo enquanto você rola o feed. Silêncio real, sem estímulo nenhum. Só você e os seus pensamentos, mas com a intenção de observar esses pensamentos, não de ser arrastado por eles. Sêneca escrevia sobre a importância de se retirar regularmente do barulho do mundo, não para sempre, mas com frequência suficiente para que a mente tivesse espaço de respirar, de se organizar. No mundo atual, o silêncio se tornou algo que as pessoas evitam, porque no silêncio os pensamentos aparecem. E os pensamentos, para muita gente, são desconfortáveis. Então elas preenchem cada momento com estímulo, com música, com podcast, com vídeo, com conversa, com qualquer coisa que evite o silêncio. Mas ao fazer isso, elas nunca dão à mente a chance de processar o que precisa ser processado. E aí os pensamentos acumulam e acumulam. E quando finalmente o silêncio vem, na hora de dormir, por exemplo, tudo aquilo que ficou represado vem de uma vez e a mente não desliga. O silêncio intencional, praticado com regularidade, é uma das formas mais eficazes de treinar a mente para descansar. Não porque você vai pensar em nada, mas porque você vai aprender a observar os pensamentos sem ser controlado por eles. Agora eu preciso te dizer algo que vai ser difícil de ouvir. A razão pela qual a sua mente não desliga não é externa, não é o trabalho, não é a vida moderna, não é o celular, não é a pressão que vem de fora, é interna. É um padrão que você treinou por anos. E tudo aquilo que é treinado também pode ser desaprendido. Toda vez que você pega o celular assim que acorda, antes mesmo de estar completamente acordado, você está reforçando esse padrão, treinando a sua mente para precisar de estímulo constante antes mesmo do dia começar. Toda vez que você coloca um podcast ou uma música assim que entra no carro, você está treinando a sua mente para não tolerar silêncio, para sempre precisar de algo preenchendo o espaço. Toda vez que você fica rolando o feed antes de dormir, você está treinando a sua mente para continuar processando informação, quando deveria estar desacelerando. E aí você tenta dormir e a mente não desliga. E você se pergunta por quê. Epicteto dizia que a liberdade não começa quando as circunstâncias externas mudam. A liberdade começa quando você muda a sua relação com as circunstâncias. E isso inclui a sua relação com os seus próprios pensamentos. Você não precisa resolver cada pensamento que aparece. Você não precisa dar atenção para cada coisa que a mente produz. Você pode observar um pensamento, reconhecer que ele está lá e escolher não segui-lo, não reagir a ele, não alimentá-lo. Isso é o que os estoicos chamavam de domínio da mente. Não ausência de pensamentos, mas a capacidade de não ser arrastado por eles. E essa capacidade se treina exatamente como um músculo, com prática diária, com consistência, com paciência. Marco Aurélio não nasceu com uma mente quieta. Ele construiu essa mente, página por página, dia por dia, decisão por decisão. As meditações são a prova disso, porque elas mostram um homem lutando com os mesmos padrões de pensamento que você luta e escolhendo, repetidamente, voltar para o que importa. Você pode fazer o mesmo.
Não porque é fácil, mas porque tudo que foi aprendido pode ser desaprendido. E tudo que foi treinado pode ser treinado de novo, na direção certa. Se você não lembrar de mais nada desse vídeo, lembra disso. A sua mente não desliga, porque ela foi treinada para não desligar. Por anos de estímulo constante, por uma cultura que confunde descanso com preguiça, por um mecanismo biológico que trata problemas imaginários como ameaças reais. Os estoicos não tinham uma vida mais fácil que a sua. Tinham guerras, perdas, pressões e incertezas. Mas desenvolveram ferramentas concretas para manter a mente funcional, mesmo no meio do caos. Trazer a atenção para o momento presente quando ela vai para o futuro ou o passado. Separar o que depende de você do que não depende e agir em vez de ruminar. Criar rituais de encerramento para o dia, para dar ao cérebro a sensação de conclusão que ele está buscando. E praticar o silêncio intencional com regularidade, para que a mente aprenda que pode existir sem estímulo constante. Nenhuma dessas práticas é complicada. Todas são difíceis, porque vão contra o padrão que você construiu. E mudar um padrão exige repetição. Exige que você escolha diferente hoje, amanhã e no dia seguinte. Mas o resultado vale cada esforço. A paz não chega quando o mundo fica silencioso. Ela começa quando a sua mente aprende que não precisa responder a tudo. Se esse vídeo fez sentido para você, inscreve no canal. Tem muito mais estoicismo vindo por aí.